Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre essa novela, né? Essa pequena novela de Lev Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre essa trama, tá? Esse livro foi escrito em 1986 por Lev Tolstói. Ah, Esse é o primeiro volume, primeiro título que eu estou lendo desse autor russo. Acabei de ler Crime e Castigo, a gente vai fazer uma resenha em breve sobre também Crime e Castigo do Dostoiévski, mas como é uma novelinha bem pequena, um livro bem pequeno, A Morte de Ivan Ilitch, a gente vai comentar um pouquinho sobre, tá? É, Bom, pelo título, nós sabemos que o protagonista desse livro, ele morreu, né? E aqui, o primeiro capítulo, ele já vai falar um pouquinho sobre como as pessoas próximas a Ivan Ilitch se sentiam em relação à sua morte, né? Ele era um funcionário público no governo russo ali e ele tinha um cargo até interessante, ele era um juiz ali. Mais para frente a gente vai ver que era algo que ele almejava e que ele gostava. E além de gostar de sua profissão, ele também tinha muito apreço por essa profissão e de certa forma ele admirava a capacidade que um juiz tinha. Mas seus colegas, assim que recebem a notícia de sua morte, eles seus colegas de trabalho ou seus amigos, eles, é, o pensamento deles não é de tristeza, mas é mais assim, já que ele morreu, agora eu posso assumir seu cargo, ou agora eu posso assumir um cargo que outra pessoa vai assumir, vai ter um remanejamento de cadeira. E a gente percebe assim que Ivan Ilitch não era tão amado assim entre seus amigos. A gente vai perceber mais para frente também que, da mesma forma como ele não era amado entre seus amigos, não havia um apreço tão grande por essa amizade pela vida dele, dentro da sua própria família também ele não tinha certo apreço. A partir do capítulo 2 a gente vai acompanhar como se deu a trajetória de Ivan Ilitch da sua infância até a sua morte, né? Então a gente vai ter uma história retroativa, uma biografia de Ivan Ilitch após saber que ele morreu. No primeiro capítulo a gente sabe que ele morreu e que ele não é lá flor que se cheira em relação aos seus amigos. E aí a gente começa a acompanhar a infância, a adolescência, a juventude e vida adulta desse rapaz, né? Então a gente entende vê que ele teve estudo, ele se formou, e aí ele chega a se interessar por uma certa moça. É dito que ele não casou por amor, mas é, ele tinha muito apreço pela pessoa. Então ele vai vivendo sua vida e conquistando coisas, né? Assim que ele casa, logo jovem, ele casa muito jovem com sua esposa, ele começa a perceber que os ideais e a sinergia de casamento ali não existe tanto com a sua amada ali, mas ele começa a se ocupar em outras coisas. Entenda assim, ele percebe que o casamento dele não está tão bem, então ele diz assim, bom, já que eu não tenho muita harmonia com ela, eu vou focar a minha vida no trabalho, inteiramente ao trabalho, e enquanto eu estiver trabalhando, eu não tenho as brigas de dentro de casa. Então é dito que o casamento dele era a maioria briga, quando ele não estava trabalhando, mas eles continuaram casados apenas para efeitos sensuais e interesse mútuo entre um e outro, já que ele era bem de vida, basicamente assim. Tirando um pouco do âmbito do casamento, a parte profissional da vida de Ivan Nietzsche é, é descrita assim como bem interessante, é descrita como uma montanha russa. Primeiramente ele alcança um cargo, depois ele é rebaixado, e aí ele é criticado pela esposa por causa disso, ou pelos outros amigos, pelos seus familiares externos também. Então, finalmente, ele consegue o cargo que ele quer, que é um cargo de juiz, e ele muda-se novamente para a capital, até que acontece um acidente.
Ele tá dentro de casa um dia preparando uma mansão, que é para quando ele vai assumir esse cargo na capital, ele vai trazer a esposa, a filha e seus filhos para lá também, que ele acaba acontecendo uma coisa muito é, simplória, assim, algo que ele olhou e disse, não é nada. E a partir dali, o desandar da vida de Ivan Ilitch inicia. Porque ele, através desse pequeno acidente, ele começa a sentir dores com o tempo e começa então a realmente ficar doente, na qual essa doença é o que culminará na sua morte mais tarde. O cerne de toda a questão aqui, e aí que a história vai ficando interessante, é que a partir disso a gente começa a compreender diversos é, debates morais entre ele e a sua própria dor, entre ele e a sua doença, e tudo que foi tentado fazer para que ele pudesse viver, e ele chega até a dizer, a princípio, que não tinha medo da morte, depois ele começa a ter medo da morte. Gente, aqui nos é apresentada a vida comum de um homem comum e a morte, que vai alcançar todo homem, toda mulher, todo cidadão comum. Ele, Tolstói aqui, vai falar sobre uma vida comum, uma vida normal, como eu e você. Mas o que acontece é o seguinte: a ideia, creio que, de Tolstói aqui é mostrar para mim e para você que a gente não precisa saber da nossa morte para que a gente possa começar a aproveitar o que é realmente importante. Em muitos aspectos, essa obra aqui, ela vem falar sobre o homem comum, né? Como nós já podemos compreender dessa forma, mas na verdade, Tolstói está falando para nós, para o seu leitor, né? Para o povo de sua época e para os posteriores, que aí a gente vem a se encaixar, é que a gente não precisa passar por um momento de morte, né? A gente não precisa passar por essa experiência para que possamos começar a valorizar. A gente compreende aqui nas linhas dessa dramaturgia aqui, dessa narrativa, que ele faz uma análise do seu passado, e eu vou já ler essa parte aqui para nós, que ele tem um embate com a sua dor, e ali ele está conversando meio que com a sua consciência, e ele acaba dando as respostas para si. Quando ele questiona, né, a sua dor. Por que está me batendo? Por que está fazendo isso comigo? E aí, aquela voz, como se fosse a dor, o responde: tá, mas o que você quer? E aí ele vem dizer aqui na página 81, né, do que eu quero não sofrer, eu quero viver. E mais uma vez ele rendeu-se com toda a atenção de maneira tão tensa que nem mesmo a dor pôde entretê-lo. Viver? Viver como? Pergunta a voz inferior. Sim, viver. Viver como eu vivia antes. Bem, muito bem, de maneira agradável. Aí lá vem aquele questionamento de sua consciência. Como você vivia antes? Bem e de maneira agradável. E o próximo parágrafo é um tapa na cara de Ivan Illich, porque ele faz a sua avaliação. E ele começou a consultar em sua imaginação os melhores momentos de sua agradável vida. Mas, que coisa estranha, todos aqueles melhores momentos de sua agradável vida não pareciam agora tão bons quanto antes. Tudo exceto as primeiras recordações da infância. Lá na infância havia algo realmente agradável, com o qual poderia viver se retornasse. Porém, aquela pessoa que havia experimentado algo agradável já não existia. Era como se a lembrança fosse de outra. Então, que tapa na cara eu posso falar assim, e que choque de realidade que ele tem aqui, e muitas vezes é o que acontece com a gente. O ser humano vai crescendo e começa então a vida social de buscar o profissionalismo,
buscar a satisfação pessoal, buscar o sucesso matrimonial, encontrar um bom emprego, encontrar um bom relacionamento, casamento, e tudo isso vem se acumulando, e aí vem as responsabilidades, e com essas conquistas vem também os grandes problemas. Então, Ivan Illich, como muita gente faz, ele era aquele que, quando encontrava o problema, como foi no seu casamento, ele fugia. Ele ia para o trabalho, ele ia para os seus jogos de cartas que ele adorava. E no fim, de nada disso valia a pena. Porque ele tinha um bom emprego, ele tinha um casamento, ele tinha os seus momentos de cartas, de alegria. Ele tinha basicamente tudo. Tinha uma mansão que estava construindo. E do nada, uma coisa simples que aconteceu, que poderia acontecer com qualquer um, o tirou do seu conforto, do seu estado ali de eficácia, né? De plenitude que ele imaginava ter. E agora ele está aqui, deitado em um leito, prestes a morrer, e olha para a sua vida e olha, eu não aproveitei como eu deveria, né? Então, é para se ler a morte de Ivan Illich, é para se ler como não esperando uma leitura espetacular, fenomenal, uma narrativa absurdamente, mas a se ler entendendo que é um ser humano comum igual a cada um de nós, igual a você, leitor, e que pode acontecer com você. Então a ideia é que Tolstói tem para a gente é não precisa acontecer contigo isso. Você pode valorizar sem passar por isso. E é valorizar a vida, né, gente? O final desse livro é uma das coisas mais espetaculares que eu já vi. E me fez pensar muito, sabe? Analisar muito, refletir muito sobre a vida, sobre os nossos relacionamentos, a nossa vida em sociedade e tudo mais. Eu espero que seja uma leitura muito agradável para você também. Se você já leu, é, releia, quem sabe, ou comente aqui o que achou. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. É mais um volume aqui que eu trago muito empolgado para todos nós aqui, porque realmente é uma leitura magnífica. É o segundo russo que eu leio, é o segundo muito bem aprovado também. Em breve, quem sabe, a gente traz novos títulos desse maravilhoso escritor, autor. É isso aí, valeu.